Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, minhas senhoras, meus senhores, por natureza, todos os homens desejam saber. Esta afirmação de Aristóteles, nas primeiras páginas da sua obra Metafísica, uma obra que marcou profundamente a cultura ocidental, servirá de enquadramento e de fio condutor às breves reflexões que vos proponho como comentário ao tema Aspectos da Investigação em Análise. O que ensina a afirmação, por natureza, todos os homens desejam saber? Na originária versão da filosofia grega, o desejo de saber desponta de uma atitude inaugural, o espanto do homem perante a imensa variedade do mundo que o rodeia. Mas o saber em sentido eminente, que o grego chamava episteme, não se limita a observar fenómenos isolados ou a maravilhar-se na contemplação das forças geradoras da natureza e nos seus ciclos de mudança e de retorno. Episteme é um processo de descoberta da ordem subjacente, da harmonia profunda que liga essas manifestações que aparecem como múltiplas e mutáveis. Episteme, saber, é desvendamento dos nexos que sustentam a realidade nas suas diversas partes e, em última instância, no seu conjunto. Saber, no sentido aristotélico, é saber como, isto é, conhecer as causas particulares, ou os nexos secundários, e é saber porquê, conhecer as causas primeiras ou os primeiros princípios. A episteme clássica presidem, no fundo, alguns postulados fundamentais. 1. A continuidade sem quaisquer hiatos entre os vários estratos da realidade. 2. A possibilidade de transitar da observação do visível à apreensão da ordem do logos invisível que rege a coesão dos existentes. A possibilidade, então, de transitar, de o pensamento transitar desde o acontecer mutável até às suas formas permanentes. 3. A correspondência entre a ordem do ser e a ordem do conhecer, que assegura a confiança nas capacidades da razão humana em alcançar a cognoscibilidade do mundo. O conceito de conhecimento, e com ele o conceito de ciência, sofrerá significativas alterações a partir da época moderna e terá implicações bem evidentes que se fazem sentir até aos dias de hoje. Por um lado, a ciência emergente abdica de responder à questão do ser, à questão do uno e do múltiplo, à questão da permanência e da mudança. Eu acrescentaria também da vida e da morte, depois da intervenção do meu colega. A ciência abdica de responder às questões essenciais, derradeiras, últimas, às questões do ser, indicando estas e outras que poderia também colocar o sentido da vida, etc. O uno e múltiplo, a permanência e a mudança, o fundamento, a essência e os acidentes, tantas formulações. Abdica destas questões, deixando para a filosofia a especulação sobre as causas primeiras e os fins últimos, que não podem ser respondidas pela experiência. Assim, a pergunta acerca da essência e da coesão da realidade cede a uma outra. Na modernidade, o que podemos conhecer? E como podemos conhecer? Qual é o grau de verdade que o conhecimento pode alcançar? Que critérios podem comprovar uma descoberta como verdadeira? Essencialmente, a época moderna que coloca como primeiro problema o problema gnoseológico e não, com esquecimento, o problema ontológico ou metafísico. Por outro lado,
ao circunscrever o âmbito do cognoscível ao campo dos fenómenos, significa daquilo que nos aparece aos sentidos e é observável, posteriormente elaborado pela reflexão, ao circunscrever o âmbito daquilo que se pode conhecer ao campo dos fenómenos, ao campo fenoménico, a revolução científica moderna e as exigências que traz consigo de um rigoroso método demonstrativo, desenvolveu uma capacidade analítica que decompõe o todo em secções, em partes, em áreas delimitadas da realidade, instituindo linhas divisórias apenas no interior das quais se podem estabelecer leis, conexões entre fenómenos desejavelmente quantificáveis e expressas em constantes matemáticas. Este modelo teórico da ciência moderna, constituído por encadeamentos de leis a que se chamou justamente de mecanicismo, aparentou o mundo a uma imensa máquina, funcionando com regularidade, semelhante a um relógio, um perfeitíssimo relógio, dizia, por exemplo, Leibniz, composta de partes ou de peças, separadas entre si, mas coordenadas segundo encadeamentos de causalidade, peças separadas, ordenadas segundo causas e efeitos. Encadeamentos esses, causais, causa e efeito, que já não podem revelar aquilo que as coisas são, efetivamente, mas apenas podem referir o modo como o entendimento humano as apreende. Poderia aqui acrescentar como comentário à margem, mas para não me alargar, que se trata efetivamente de uns sinais do chamado antropocentrismo da modernidade, século XVI e depois XVII. Inicialmente adotada nas ciências da natureza, física e cosmologia, a explicação por causalidade não deixará de fascinar ciências humanas, como a economia, a sociologia, a política e outras, enquanto critério por excelência da cientificidade identificada com a universalidade e com a pura objetividade. Se este mecanicismo do século XVII deixava ainda intacta a riqueza qualitativa do ser, e além de um conjunto de problemas que implicam a intervenção ativa da subjetividade, como as questões éticas e estéticas, o outro movimento que dominará o século XIX, o positivismo, segundo o qual só é verdadeiro e útil o conhecimento apoiado em factos observáveis e em leis, o positivismo, dizia, alimenta o propósito de eliminar do conhecimento todos os elementos espúrios, aqueles resíduos de metafísica, de mistério, de tonalidades poéticas, digamos também de inquietações existenciais. Eliminar todos estes elementos em nome de um ideal transparente de progresso que estaria em condições de regenerar a humanidade. Perdido o centro de referência, outrora ocupado pela filosofia, quando a unidade sistemática do real, tecida de interconexões, se tornou frágil, conduzindo à incerteza sobre a possibilidade de construir um saber unificado, o afastamento entre as áreas do conhecimento não deixaria de se acentuar num crescendo de fragmentação em disciplinas especializadas, sectoriais, cada uma delas com o direito de definir o seu objeto e o seu método. Daqui tem resultado um modelo do mundo destituído de segredos e de encantos, de grandiosidade e de majestade, onde se albergam os valores estéticos do belo e do sublime. Mundo esse em que a originária base natural vai sendo alterada, desfigurada,
pelo domínio uniformizador das técnicas, incluindo as técnicas do pensamento. No início do século XX, não foram poucas as vozes que advertiram os perigos deste crescendo. A fragmentação das ciências empíricas entre si e a ramificação das orientações metodológicas no interior de cada uma das ciências significaria, em última instância, a fragmentação da própria realidade. A repartição proposta por Wilhelm Dilthey, 1894, esta proposta, não só pretende vincar a incompatibilidade entre dois tipos de ciência, as ciências do espírito e as ciências da natureza, como garantir ainda a clara superioridade das primeiras, enquanto as ciências da natureza, estudam o exterior e usam a explicação segundo causas e efeitos, as ciências do espírito usam a interpretação, a compreensão de fenómenos interiores à consciência. São ciências hermenêuticas, seja a psicologia individual, a ciência psicológica de fenómenos psicológicos individuais, seja essas outras manifestações de uma psicologia coletiva que Dilthey identifica na cultura e na história como expressões do sentir, da sensibilidade, da consciência de todo um povo, de uma psicologia coletiva. Outros pensadores, diferentemente de Dilthey, como Georg Simmel, no início do século XX, vislumbraram na micrologia dos pequenos saberes, desenvolvendo-se em campos disciplinares estanques e incomunicáveis, sem qualquer referência já à totalidade, um evidente sintoma da crise da cultura e, no limite, da crise da civilização europeia. E este diagnóstico é tanto mais dramático quanto Simmel assiste à Primeira Guerra Mundial e, portanto, ao desabar de qualquer possibilidade de uma unificação europeia, o desabar da Europa. Como antídoto à situação em que o homem moderno perdeu faculdades holísticas e só fugazmente consegue captar unidades complexas, tornando-se incapaz de relacionar e de julgar, Simmel propõe uma inversão de perspectiva ou uma alteração na ordem do começo. Tal como a essência da filosofia não decorre de um conjunto de doutrinas e opiniões que se debatem em sequência histórica, mas está no impulso originário para colocar questões e assim determinar não só o que quer responder, mas também o que quer perguntar, e considerando ainda que o questionamento geral deve ser sempre prévio às questões subordinadas e, por maioria de razão, às soluções e aos resultados que são sempre provisórios, igualmente, segundo Simmel, as ciências da realidade, focadas embora em campos de estudo particulares, deveriam ter um fim geral que só posteriormente se viria a desdobrar na multiplicidade dos problemas particulares. Estará talvez aqui, nesta reorientação dos saberes, para um questionamento muito amplo e comumente aceite, reatando a recondução ao fundamento que no passado unificara a episteme grega, ou à ideia de totalidade que presidiu, em meados do século XIX, à sistematização hegeliana do saber absoluto, estará aqui, dizia, uma chave para a distinção tão necessária nos dias de hoje entre informação e conhecimento. A informação, referindo um manancial caótico e acumulativo de dados que confunde mais do que esclarece,
O conhecimento que tem consciência das suas raízes, do seu questionar, dos seus limites e se dispõe a conduzir a investigação em modos integradores. Estará aqui, no reforço da integração, também um dos desafios mais prementes que se colocam atualmente à investigação científica tomada na sua acessão mais geral. Não se confundirá a integração com a simples fusão de resultados heterogéneos, que só pode redundar num ecletismo carente de foco comum e conceitos partilhados. Tampouco nas inúmeras combinatórias interdisciplinares que ainda proliferam no panorama atual, acentuando a especialização micrológica. Uma possível via para um diálogo fecundo e de colaboração recíproca entre áreas do saber estará na adoção de um pensamento de mediações e no uso de categorias sintéticas, capazes de superar as antinomias decorrentes de opções unilaterais e excludentes. O ideal de convergência, mesmo que regulador e realizável em pequenos passos, tendo em vista um horizonte comum e um fim comum, é efetivamente uma exigência essencial no nosso tempo, um tempo globalizado, e uma exigência já sentida em diversas instâncias da governação mundial. Menciono, a título de exemplo, os objetivos da Agenda 2030 ou 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, regido por 5 grandes tópicos: pessoa, planeta, prosperidade, paz, cooperação, partnership, traduzido por cooperação, são P's, são 5 P's. Estes 5 grandes tópicos organizam 17 itens, que eu não vou ler, está disponível em vários sítios, online. Organizam, por sua vez, 17 objetivos fundamentais definidos pelas Nações Unidas, e os recentes candidatos a bolsas e programas da Fundação para a Ciência e Tecnologia terão de identificar nos seus programas de trabalho a respeito ou enquadramento em pelo menos um destes 17 objetivos que decorrem, que são ramificados dos 5 P's fundamentais. É uma possibilidade de fazer nascer categorias sintéticas, como eu lhes chamo, e não categorias analíticas. Retomemos, para terminar, não quero abusar da vossa paciência, a afirmação inicial de Aristóteles: todos os homens desejam naturalmente saber. E formulemos 2 perguntas. Será que ainda nos espantamos? Será que o conhecimento atual responde a esta aspiração constitutiva, co-natural ao homem, a esta aspiração, a este desejo? É certamente vão tentar cair a responder de uma maneira perentória, sem cair numa das posições extremas, ou o dogmatismo ou o ceticismo. Mas tentemos mesmo assim. Eu diria que sabemos certamente mais o como, mas saberemos mais o porquê. Muito obrigada.